meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de Fé. Mateus 9, de 9 a 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, o Evangelho é muito sucinto ao relatar o chamado desse apóstolo. Pode soar como um conto de fadas sem nenhuma veracidade se não entendermos toda a coragem e a força que as pernas de Mateus tiveram de empreender para alçar seu corpo daquela mesa de coleteria de impostos e posicioná-lo no seguimento de Jesus. Na época, toda a região da Palestina estava sob o domínio do Império Romano. O grande sucesso desse império foi, além de seus enormes exércitos e estratégias de guerra, a política de relacionamento adotada para com as nações subjugadas. Roma lhes concedia autonomia religiosa e certa autonomia política sob uma única condição, a de que pagassem os impostos. E aqui entram pessoas como Mateus, que tinham como profissão serem os coletores de impostos do povo. O problema era que, para essa função, eram escolhidos integrantes do próprio povo. Isso colocava os coletores de impostos numa saia justa, sendo considerados traidores do seu próprio povo, por explorar seus pares pagamento, enfim, exigir pagamentos de impostos que financiava a dependência de Roma e enriquecia com isso. Nesse cenário, surge um tal de Jesus, de Nazaré, que diziam ser um profeta, um revolucionário, coisas do tipo. Ele vê Mateus e o chama para segui-lo. Perceba o tamanho da decisão que Mateus toma e as possíveis consequências dessa decisão para a vida dele. Ele é odiado por seu povo, protegido por Roma por puro interesse. E sem garantia alguma, abandona para seguir a um revolucionário chamado Jesus. Agora ele está com Jesus, mas corre o perigo de ser massacrado pelo seu próprio povo e sem proteção de Roma por ter abandonado o seu ofício. Nossa, isso chama-se coragem. Isso sim é inegável, mas para nós hoje, o que é inegável também é a força da voz do Senhor que chama. Imagina Jesus falando mansamente e não gritando com ele como faziam também os seus pares, e com tamanho poder que é capaz de convencer-lhe de abandonar todas as suas falsas seguranças e se colocar a segui-lo. Talvez foi a única voz, o único olhar que aquele pobre homem chamado Mateus teve, um olhar de misericórdia. Todos que vinham ali condenavam, xingavam, falavam mal de Mateus. O único que não fez isso foi Jesus. E talvez era essa a palavra, era essa a atitude, era esse o abraço que ele precisava. E não pensou duas vezes, deixou tudo para seguir Jesus. Amém? Agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos, e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.